E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Começamos o filme em uma floresta densa, onde vemos um homem indígena escondido atrás de uma árvore, visivelmente aterrorizado. Ele dá um passo à frente, mas ao pisar em um galho, um barulho ecoa na quietude da floresta. De repente, ele ouve um rugido feroz vindo das sombras e começa a correr pela mata com a criatura atrás dele. Um grupo de indígenas nas proximidades está tocando tambores em um ritual frenético. O som dos tambores ressoa pela floresta. O homem continua correndo gritando por socorro, mas sua voz se perde no barulho da selva. De repente, ele cai no chão ofegante enquanto uma garotinha, em uma tenda distante, observa um crânio de um animal visivelmente assustada. O homem respira fundo, deitado no chão, quando de repente uma mão sinistra aparece atrás dele, fazendo-o puxar uma faca em defesa. O homem, agora tremendo, se vira rapidamente e vê uma figura monstruosa rosnando em sua direção, que o agarra pelo pescoço e com um golpe brutal o mata. Os tambores param abruptamente e os indígenas ouvem os gritos distantes, interrompendo o ritual com medo. A garotinha grita desesperadamente por seu pai. A cena então corta para a garotinha, agora já uma idosa, em sua casa, visivelmente agitada. Ela acorda de um pesadelo, cai da cama e ao olhar para o escuro vê uma silhueta ameaçadora. Ela pega o telefone, mas ao acender a luz percebe que era apenas um cabide com roupas. Assustada, tenta ligar para sua neta Claire e diz com a voz trêmula que a criatura veio buscá-la. Claire, do outro lado da linha, pergunta o que está acontecendo, mas a mulher não responde. Um tempo depois, vemos um carro cruzando a floresta, dentro do qual estão Claire, Bree e Ryan em direção à cidade. O xerife Bradley Elkins aparece conversando com Claire sobre como ela pode chegar até lá. Claire responde que faz 20 anos que não visita aquele lugar e Ryan sugere que use o GPS, mas ela responde que não está funcionando. O xerife, tentando tranquilizá-los, diz que está tudo bem e orienta Claire a voltar até o marcador de milha 23. Enquanto isso, dentro da viatura do xerife, vemos um homem chamado Ben que está preso. Ele se queixa sobre a música e o xerife aumenta o volume. A conversa continua enquanto o grupo segue viagem e Bree avista a cidade à distância, onde logo Claire avisa que já estão quase lá. Ryan reclama que o celular ficou sem sinal e Bree brinca dizendo que ele sobreviverá um dia sem seus jogos. Chegando à cidade, o xerife está esperando. Agora ele se apresenta como xerife Elkins e Claire o cumprimenta, apresentando seus filhos. Ryan observa a cidade e pergunta se estão no lugar certo, enquanto Bree acha tudo incrível. De repente, Ryan percebe que Ben nos está observando. Bree, estranhando, pergunta o que ele está olhando e o xerife, curioso, pergunta por que a avó de Claire ligou para ela na Califórnia. Então Claire fala que talvez sua avó não soubesse para quem ligar e o xerife responde que ela poderia ter ligado para a polícia local. Claire diz que tende a manter as coisas em família e o xerife, preocupado, comenta que a avó de Claire estava falando algumas coisas estranhas. Claire, com uma expressão desconfortável, responde que não se lembra de ela ter dito algo que fizesse muito sentido. O xerife então pergunta o que é o índigo, e Claire, sem saber como responder, fica sem reação e pergunta onde a avó está, dizendo que vai cuidar dela agora. Então os três entram na casa. Claire chama por sua avó, enquanto Ryan, curioso, observa o crânio que apareceu no começo do filme, comentando que é nojento. Eles começam a procurar pela senhora. Ryan entra em um quarto e ouve um barulho, vendo um lençol se mexendo e se aproximando para verificar, quando de repente a coisa começa a andar em sua direção, fazendo-o se assustar e cair no chão. Ao levantar, é revelado que a figura é a avó de Claire. Quando as mulheres chegam ao quarto, Ryan pergunta o que ela estava fazendo ali em cima e ela responde que não sabe. Todos se reúnem na sala. Uma foto de Claire mais jovem é mostrada. A idosa pega outra foto com seus filhos e fica emocionada. Ryan, curioso, pergunta se ainda há alguém da família dela vivo e ela responde que apenas eles três estão vivos. Ryan, tentando aliviar o clima, brinca dizendo que deve ser legal viver para sempre. A idosa, com um olhar triste, responde que viver para sempre significa assistir todos que você ama morrer, dizendo que ninguém deveria ser amaldiçoado a viver tanto tempo. No dia seguinte, Claire chama por sua avó, mas não a encontra. Eles começam a procurá-la. Bree e Ryan entram no celeiro e chamam pela idosa. Ryan avista algo estranho e vai investigar. Quando Bree liga a luz, um espantalho cai sobre Ryan, assustando-o. Ele grita por socorro e Bree corre para tirar o espantalho de cima dele. Eles continuam a busca pela floresta, procurando pela avó. Bree se afasta enquanto Ryan limpa suas botas, fazendo muito barulho, e de repente alguém chega por trás dele. Quando ele se vira, vê que é a idosa, que o repreende por fazer barulho e diz que ele está incomodando os espíritos. Eles se reúnem novamente e Ryan pergunta o que ela estava fazendo ali. Ela responde que estava procurando um lugar seguro para descansar, deixando os garotos sem entender. Ryan pergunta novamente o que ela quer dizer com um lugar seguro para descansar. E Bree, curiosa, pergunta se o objeto que a avó está segurando é um apanhador de sonhos. Ela confirma que sim e explica que o mal está preso na teia do apanhador de sonhos.
Ryan, brincando, diz que deve haver muita maldade por ali porque deve haver uns 100 apanhadores de sonhos espalhados pela casa. Ela, séria, responde que o maior de todos os males é o Índigo, explicando que quando um mal é muito grande para o homem julgar, o Índigo é chamado, e que às vezes o apanhador de sonhos consegue amarrar e manter o mal afastado, mas outras vezes o apanhador de sonhos falha. Ela diz que o Índigo vive para matar e que ele nunca vai morrer. Então todos voltam para casa. Claire pergunta onde a avó estava e Ryan, com um tom tranquilo, responde que ela estava verificando as sepulturas. Eles estão no quarto quando Ryan tira um pano e revela um crânio gigante. Ele começa a alisá-lo intrigado. Em seguida, os jovens saem em direção ao celeiro para pegar algumas ferramentas, já que vão coletar uma árvore de Natal. Eles chegam à floresta e começam a conversar. Ryan pergunta como vão voltar para casa, já que o GPS não está funcionando. E eles continuam caminhando sem saber o que os espera. Ryan sente um cheiro estranho, então eles vão conferir e entram em um lugar abandonado. Eles começam a vasculhar o local e Ryan pergunta o que são essas coisas quando de repente um homem chamado Tuck o derruba no chão. E outro homem chamado Kevin diz que não é da conta dele e pergunta se ele está sozinho. Bree aparece na janela e manda ele ficar calado quando de repente Ben aparece e fala que conhece o garoto. Então eles amarram o garoto e o puxam para a floresta planejando matá-lo. Bree se aproxima por trás lentamente. Eles estão prestes a jogar Ryan em um poço quando Bree golpeia Kevin e Ryan tenta correr, mas Tuck puxa a corda fazendo-o cair, porém Bree corta a corda e os dois correm. Então o xerife chega na casa para atender a ocorrência. Ele fala que já tinha visto um dos homens antes e então o xerife insinua que eles estão mentindo. Ele pergunta se a Bree o atacou com um machado e ela retruca dizendo que foram eles que atacaram, afirmando que eles tinham uma arma e iam atirar no seu irmão. O xerife fala que nunca viu Ben ser violento e Ryan retruca mostrando suas feridas. Então Ryan acusa que eles pagam o xerife para ficar calado. A idosa intervém dizendo que já chega e manda o xerife ir embora. Ryan fica com medo porque eles sabem onde ele mora, mas Bree o tranquiliza dizendo que vai ficar tudo bem. Mais uma vez ele escuta um barulho vindo do pano onde o crânio está e o pega. Quando a avó chega para tratar de suas feridas, ela dá um remédio a ele para dormir. Durante a noite vemos alguém se aproximando da casa e descobrimos que Ryan teve apenas um pesadelo. Ele percebe que suas feridas já cicatrizaram. Então a idosa chega no quarto e diz que aquele crânio pode acabar com seus inimigos, medos e tudo mais, mas alerta que se não tomar cuidado é muito perigoso e difícil de controlar. Ryan pergunta se ela pode controlar e ela responde que o que o Índigo faz não pode ser controlado. Ryan implora dizendo que eles vão matá-lo, então ela dá as costas e fala para ele trazer o crânio quando todos estiverem dormindo. Mais tarde vemos que a idosa está misturando algumas coisas. Ela entrega uma porção para ele e diz que os olhos do Índigo serão os olhos dele, e que ele deve dar a ele a forma da floresta. Ele bebe a mistura e começa o ritual de invocação do Índigo. Ele segura o espantalho e suas mãos sangram. Ela diz que ele deve falar na língua Ojibwe e começa o ritual. O crânio gruda no espantalho e a idosa diz que quando ele terminar deve enviar o Índigo de volta e que ele nunca mais pode dizer o nome dele. Ele promete à idosa e começa a correr pela floresta. Então Bree o acorda e ele diz que teve um sonho muito louco. Ao sair da casa ele vê o espantalho e Claire pergunta o que é aquilo. Ele responde que é para o Natal e ela manda ele se livrar daquilo porque quase morreu de susto. Ele leva o espantalho para o cemitério, mas quando vai sair o espantalho se mexe e olha para ele. Durante a noite ele vê através dos olhos do Índigo. A criatura está perto agora de Ben e seus comparsas e observa-os enquanto eles conversam. Ela então se move ao lado de Ben e ele olha para frente, mas não vê nada. Então ele vai jogar um saco de lixo em um buraco. Logo depois escuta um rosnado vindo de dentro do buraco. Ele vai olhar quando de repente o monstro o puxa para o fundo. Ele grita por socorro e então Kevin vai ao resgate. Ben diz que tem algo lá embaixo e Kevin joga uma corda começando a puxá-lo, mas quando está prestes a sair, o Índigo o puxa de volta. Kevin sai correndo e Ryan acorda tentando pegar algo. Ele desce correndo as escadas e corre para a floresta, onde encontra os comparsas de Ben conversando sobre o desaparecimento dele. Então Kevin fala que seu avô contava histórias sobre o monstro, mas Tuck se revolta e diz que ele não tem mais 12 anos. Os homens estão discutindo quando de repente um sangue pinga em Tuck, que fica sem entender nada até olhar para cima e ver um cadáver em uma árvore. Eles saem correndo aterrorizados. Ryan também observa assustado enquanto o Índigo o observa. Ele volta correndo para casa lembrando do que a idosa falou, e para no caminho olhando para trás quando Bree o chama. Os dois caminham e Bree acha que Ryan está estranho. Então Ryan vai procurar pela idosa, bate na porta, mas ela parece aterrorizada. Ele escuta sua mãe e sua irmã conversando sobre ele e Claire entra no quarto perguntando se ele está bem. Ele diz que está apenas cansado. O Índigo está observando a casa e a idosa sente a presença dele. Enquanto eles jantam, o Índigo se apodera do corpo de Ryan, que sai para caçar.
Então vemos Tuck e seu filho do lado de fora da casa. O menino parece perceber algo estranho enquanto o pai corta lenha e o Índigo observa passando pelo homem. De repente é mostrado Ryan atacando Tuck enquanto seu filho observa tudo. Ele mata o homem e a cena muda mostrando Ryan do lado de fora da casa tentando comer algo imaginário. Bree se assusta com o comportamento do irmão e chama sua mãe. Elas se aproximam dele e o levam para o hospital. A médica chama Claire para conversar e pergunta se ele usa algum tipo de substância ilícita. Claire responde que ele nunca usou nada, e a doutora fala que vai pedir exames toxicológicos. Bree afirma que seu irmão não usa drogas, mas Claire diz que não tem mais certeza sobre isso. Na manhã seguinte, Ryan sugere buscar uma árvore de Natal. Bree está com medo de voltar lá, mas ele afirma que vai ficar tudo bem e ela concorda. Eles encontram a árvore e Ryan começa a cortá-la loucamente enquanto Bree acha estranho o comportamento dele. Eles estão voltando para casa e Bree diz que a idosa se trancou no quarto e não quer mais sair, sugerindo que eles voltem para a Califórnia. Mas Ryan insiste que vai ficar, pedindo que ela se junte a ele. Então um carro aparece e vemos que é Kevin encarando os irmãos. Ryan encara de volta com uma cara de raiva. Enquanto as garotas conversam, Ryan aproveita para levar um jantar para a idosa. Eles conversam e a idosa retruca, dizendo que o Índigo está com fome e precisa caçar, e a idosa fala que ele não deve ceder ao Índigo, mas ele insiste que pode controlá-lo. Ela diz que ele não pode controlá-lo, então ele pergunta se ela tem tanto medo dele porque o ajudou a trazê-lo de volta. Ela responde que há uma dívida que não pagou e começa a contar uma história sobre um inverno no passado, que foi muito pior do que qualquer outro. Ela diz que muitos morreram naquele inverno e seu pai teve que comer dos mortos. Então vemos que ela está falando do homem no começo do filme. Era seu pai, e que os anciões chamaram o Índigo para puni-lo. Ela fala que também seria punida e que o pai lhe deu um apanhador de sonhos para se proteger, mas não conseguiu parar a maldição. Ela diz que é amaldiçoada a viver até o Índigo morrer, e o garoto fala que pode protegê-la e que pode controlá-lo. Mas a idosa rebate, dizendo que o Índigo só seduz e usa a pessoa. Ela admite que o usou para seu próprio bem, mas se arrepende e pede para ele renunciar ao Índigo. Mas ele insiste que vai continuar, começando a dizer que toda sua vida foi fraco e assustado. Mas agora não é mais medroso, agora ele pode tudo. A idosa diz que ele será amaldiçoado, mas ele chama o Índigo de volta e começa a caçada ao Kevin. Dentro do trailer, Kevin fala com alguém ao telefone sobre o ocorrido com Ben. Ele está sentado no sofá quando de repente ouve um barulho debaixo do trailer que começa a balançar. Ele pega um facão e corre para o carro, mas o monstro levanta o carro, soltando-o e fazendo-o bater em outro veículo. Kevin está dentro do carro quando de repente o Índigo arranca a porta e o puxa para fora. Ele enfia o facão no monstro, que dá uma recuada, mas logo remove o facão. Kevin se arrasta pelo chão tentando escapar, mas o monstro o alcança e crava o facão em sua perna, deixando-o imóvel. Com um movimento brutal, usa um pedaço da porta arrancada para decepar suas pernas. No momento em que se prepara para o golpe final, Ryan acorda, interrompendo a cena de horror. Na manhã seguinte, Claire está preocupada com a avó, e é mostrado Ryan removendo os apanhadores de sonhos, guardando-os no celeiro. De repente, o carro do xerife chega à casa e o Índigo continua a observar enquanto o xerife passa. Ele diz que encontrou os corpos dos homens que atacaram os garotos. Enquanto o xerife conversa, o Índigo tenta entrar no corpo do garoto, mas ele volta à realidade. O xerife fala que ele não parece surpreso e Ryan diz que alguns canalhas foram mortos. O xerife retruca, dizendo que eles não foram mortos e sim massacrados. Claire interrompe e pergunta o que o xerife está tentando dizer e o clima esquenta. O xerife diz que Ryan é suspeito em um triplo homicídio. O garoto manda o xerife deixá-los em paz e Claire manda o xerife ir embora. Bree, confusa, pergunta ao irmão o que está acontecendo. Ryan, com um olhar distante, murmura: "O xerife está morto." Bree, assustada, pede que ele pare com aquilo, afinal o xerife está indo embora. Mas em um piscar de olhos, Ryan troca de lugar com o monstro e uma caçada implacável começa. O monstro passa na frente do carro do xerife, fazendo-o descer do carro com uma lanterna. Ele vasculha a área e não vê nada, mas escuta um barulho atrás dele e vai conferir. Quando vira de costas, o monstro está bem atrás dele. Ele atira várias vezes no monstro, mas não surte efeito. E então Bree tenta acordá-lo, mas ele a ataca e eles começam uma luta feroz. Enquanto isso, o monstro acaba com o xerife. Ela o enforca e pede para ele parar com isso, mas ele avisa que se fizer isso, o monstro virá atrás dela. Ela pergunta o que virá atrás dela, quando de repente Claire entra no quarto e manda Bree soltar Ryan. Ele avisa que o monstro está chegando e que não consegue pará-lo. Então Claire vai conversar com a idosa e diz que eram apenas historinhas que ela escutava quando pequena. Mas a idosa rebate, afirmando que não são apenas histórias, são reais. E que o Índigo não é apenas mau, ele é maligno.
Claire pergunta o que está acontecendo com Ryan quando de repente o monstro aparece na janela assustando-a. Ele começa a bater na porta e eles se preparam com Ryan pegando um machado e espingarda. Eles sobem as escadas enquanto a idosa fica no andar de baixo. O monstro consegue entrar e solta um rugido medonho. Ryan e as garotas se escondem no quarto apagando as luzes. O monstro sobe as escadas derrubando as luzes. E Ryan começa a abrir um buraco na parede para fugirem, enquanto o monstro arrebenta a porta. Eles fogem pelo outro quarto e saem da casa, mas param na frente do carro. E Ryan diz que não pode se esconder dele quando o Índigo sai de dentro do carro. Claire joga uma lamparina no monstro que começa a pegar fogo e eles aproveitam a chance para fugir, entrando no celeiro e se trancando lá. O monstro consegue apagar o fogo e começa a tentar arrebentar a porta. Ryan perfura o Índigo com um garfo de feno, mas ele consegue arrebentar a porta do celeiro. Então Bree joga os apanhadores de sonho no monstro, o que dá uma chance para Claire atropelá-lo com o trator. Ela esmaga o monstro e eles correm para a mãe, mas o monstro consegue sair e tenta atacá-los novamente. A idosa chega com um protetor e afasta a criatura, entregando-o a Ryan, que enfrenta o Índigo, enquanto a idosa corre para o cemitério. Ryan corre atrás dela e o monstro os persegue. A idosa se ajoelha e começa a falar na língua Ojibwe. Ryan tenta atacar o monstro, mas ele consegue se defender e encara o rapaz, que o encara de volta. Então as garotas chegam e perfuram o Índigo por trás. Ele consegue escapar e está prestes a atacar quando a idosa prende uma coisa na cara dele. O monstro consegue se soltar e agarra o rosto dela. E então ela diz que é a última vez. E crava uma faca em si mesma, acabando com o monstro. A família fica de luto e no dia seguinte fazem um enterro para a avó. Enquanto se afastam do cemitério, Ryan para de repente e olha para a floresta. Ele sente uma presença familiar como se estivesse sendo observado. E o filme termina com eles indo embora da cidade.